Boa noite. Guardando o pessoal entrar para a gente dar início a mais uma palestra, né? Da Casa Espírita, do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Hoje quem vai falar para nós é a Cleidiane. Boa noite, Grazi. E boa noite, Giovana. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Todos bem, hein? Oi, Dábila, boa noite. Aguardando a Cleidiane entrar para a gente dar início, tá? Mais um minutinho. Boa noite, Maurício. Tudo bom? Boa noite, Dolores e Dona Cleide. É Cleide, né? Boa noite, Vanusa. Boa noite, Dani. Hoje eu fiquei com a tarefa de ficar no lugar da Neuzinha. Neuzinha não pode estar. Oi, tudo bem, Oi, Cleide? boa noite. Boa noite. Boa noite, Tida Barcelos, Alba, pessoal entrando aí. Muito bom a gente ver o pessoal entrando, né? Assistir a live, assistir esse estudo. Cleigene, travou. Não sei se é a sua internet. Tá voltando agora. A minha travou. É, Peraí que eu né? vou colocar na internet particular aqui, peraí. Oi. Deu certo? Aí, parece que agora sim. Que ela Ixi, tinha travado um pouquinho. Às vezes no início começa um pouco embaçado, mas depois vai melhorando. é, que tá travando Assim, aqui pra mim. Boa tá. noite, gente. Tá travando pra vocês aí também? Pra mim até que não. Agora, depois que voltou, até que travou, não. Deu pra mim ver assim que tava um pouco embaçado, sabe? Mas tá bom. É, Agora travou. Você mexeu aí, Cleidiane, na internet? Ou técnicos. problemas técnicos, né? Então vamos dar início? Fazer oração, né? Peraí, deixa eu só Pra... dar uma boa noite pra todo mundo. Boa noite, gente. Todo mundo. Pronto, pode começar. Então tá bom. Então eu vou dar a oração inicial, né? Deixar para você fazer a final, tá bom? Senhor. Peço amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Gostaríamos de estar pessoalmente na Casa Espírita, todos reunidos, mas devido à situação que enfrentamos, não podemos estar reunidos todos juntos, mas nós estamos aqui reunidos de coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, abençoar a nossa amiga Cleidine, que vem trazendo seus conhecimentos, seus estudos para nós, e que possamos aproveitar deste momento, aproveitar dessas boas energias, buscar em nossos corações a paz, a harmonia
e o amor. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Clegiano, a palavra é toda sua. Seu tempo está aí disponível, né? Você pode falar, contar para nós o que, que você aprendeu, o que, que você veio trazer para nós. Posso falar até amanhã? Até amanhã. Até cair. Até a Até conexão cair. cair? Ai, minha mãe falou que travou. Travou, mãe? Deu uma travadinha aquela hora, né? Depois, às vezes, quando ela manda mensagem, às vezes demora um pouquinho em chegar e às vezes chega atrasado. Ah, não. Tranquilo. Que a paz do Senhor Jesus esteja na casa de todos. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Novamente, né? É um prazer sempre receber todo mundo aqui. Igual a disse na oração, né, na prece, queríamos realmente estar pessoalmente para abraçar, para beijar, né? Que saudade, que falta que faz esse aconchego, né, Adir? Sim, muito, né? Que falta que faz. Mas, graças ao bom Deus, como diz a Alexandra, temos esse recurso ainda. Porque em épocas Sim, passadas as pessoas não tinham nem isso, né? Nem esse recurso as pessoas tinham para estar se conectando, para estar continuando com os estudos, com o aprendizado. Então, glorificado seja o Senhor, né? Por nos proporcionar nessa época tão complicada esse recurso que não nos deixa sozinhos, totalmente, né? Então, vamos isso. lá. Vamos lá. O valor da prece. Bom, primeiro, gente, é importante a gente analisar o que é a prece, né? O que nos foi dado. Primeiramente, nos foi ensinado pelo Cristo, né? E a gente começa por aí, ok? Ok. Ok, Adil? Da oração. Em Mateus, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. Quando orais, não haveis de ser como hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te recompensará. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o peçais. Isso foi a instrução que Cristo nos deixou, né? Orar em secreto, seu Pai que está em secreto vai estar te ouvindo. Porque não precisa, né, gritar. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, no meio da praça, né? Porque Deus, ele não precisa disso, ele precisa da nossa manifestação de humildade, de adoração, mas para ele. Para ele. Achei que era alguém comentando alguma coisa. Adi, se alguém comentar alguma coisa, você me avisa, fazendo favor? Sim, É que senão claro, sim. eu fico olhando. Não, pode ficar tranquilo. Então tá bom. O que é a prece, então? Quer dizer, pedido no significado, né? Quer dizer, pedido, súplica, voto ou desejo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a prece, assim descreve no capítulo 27, a prece é uma invocação. Oh, peraí, a minha cunhada escreveu uns risos aí, viu, gente? A minha cunhada do coração, Jaine, te amo. Presta atenção na palestra para você ver o que é a prece, tá bom?
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, assim elucida os Espíritos. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Olha, só nessa parte aí já nos passa muita informação. A prece é uma invocação. Você invoca o ser pelo qual você está querendo se dirigir, mediante o qual o homem entra pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. O pensamento, então, é um meio de comunicação. Correto? Correto. Até aí tudo bem, Adi? Tudo bem, tranquilo. Então tá bom. Os atos fundamentais da prece: agradecer, louvar e pedir. Esses são o que a gente pode estar fazendo através da prece. Ela pode ser direcionada para as outras pessoas, pedir para outra pessoa, por nós mesmos, aos encarnados e para os desencarnados. Ela pode ser direcionada aos desencarnados. Qual o caráter da prece? Na questão 659 do Livro dos Espíritos, ela fala assim: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Assim, eu quero que vocês vão olhando esses pequenos detalhes. A prece é um ato de adoração. Orar é pensar, orar a Deus é pensar nele, pensar em Deus, pensamento. É aproximar-se dele. Através do pensamento se aproxima dele. Pôr-se em comunicação com ele. Diretamente, cara. Vocês não estão entendendo. Diretamente com Deus. Você sabe quem que é Deus? Hã? Não precisa de intermediário, não, né? Não. Você sabe quem que é Deus, Adi? O Criador do universo. Você sabe o tamanho desse universo? Não, ele deixou simplesmente uma ferramenta para a gente entrar em contato com ele direto. É um telefone direto que ele deixou aqui com a gente. Um WhatsApp direto para ele. Pensa bem, eu tenho o número de Deus toda vez que eu entro em prece. Toda vez que você, meu amigo, você, Adi, você, meu amigo, está aí olhando, ouvindo. Toda vez que você entra em prece, você está conversando com ele, com Deus. Assim, você pode entrar em prece para conversar com intermediários, nada impede. Mas Deus já te deu um caminho para você conversar diretamente com ele, sem a necessidade de intermediários. Não estou dizendo que conversar com intermediários é errado, viu, gente? Mas que o caminho direto a ele, o Criador do universo, está lá. 24 horas por dia, né? 7 dias na semana, 31 dias, dependendo do mês. Ele está sempre lá, quando a gente precisa. Eu creio. Pode falar. Até porque Deus sabe de tudo, né? Até porque assim, Deus sabe de tudo, a todo momento. Ele não cai uma folha de uma árvore sequer sem que Deus saiba. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. Então, assim, a gente não precisa de intermediário. Claro que a gente não precisa, mas se a gente tem um bom amigo, que às vezes a gente não tem a capacidade, vamos dizer, de elevar nossos pensamentos até Deus, pedindo a Deus mesmo, se a gente pedir a alguém que a gente tem mais simpatia, né? Um santo, um espírito mais evoluído, né? Igual, vamos dizer assim, um Chico Xavier, um Bezerra de Menezes, eles vão também pedir por nós, né? Nós, além de Deus, nós vamos ter ainda as preces deles para nos ajudar. Com certeza, com certeza. Além de Deus, nós temos os intermediários, que os espíritos superiores eles, apesar de estar na nossa frente, e por estar na nossa frente, eles estão sempre nos auxiliando, né? Estão sempre nos prestando esse auxílio de não deixar a gente sozinho, né? Mas é porque eu gosto, entendeu, Adi, da questão que às vezes a pessoa fica com medo de conversar com Deus.
E a prece é um mecanismo dela se direcionar diretamente a ele. Entendeu? Ela pode se direcionar diretamente a Deus. Porque ele é pai, ele não é Não é um padrasto, senhor. não. Não, ele não é um padrasto, ele é um senhor mal Ai, que Deus, quer né? castigar, não. Ele é um pai amoroso, que quer escutar o seu filho, que se preocupa, que ama o seu filho, que independente do que o seu filho fizer, ele vai amar. Entendeu, Adi? Então, Deus é isso. É esse amor supremo que a gente ainda não tem ideia do que seja, né, direito, mas que a gente tem acesso a ele através da prece. Tá. Onde se encontra o poder da prece? O poder da prece se encontra no pensamento. Ela não se prende nem às palavras. Ou seja, a prece não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. Ou seja, não importa o que você fala, as palavras que você usa, onde você está e nem quando aconteceu. O importante é a intenção que você está orando, que você está em oração, a intenção que você está em oração e o seu pensamento. Porque, às vezes, a boca está falando uma coisa e o pensamento está lá longe, fala uma coisa com os lábios, mas o pensamento, ou seja, né, geralmente na Bíblia consta o coração, né? O coração está longe. Mas, assim, então a gente tem que olhar bastante o que realmente a gente está pensando durante a prece. Porque o que vai é o pensamento, não é a palavra. E até o sentimento também que a gente coloca, né? Eu acho assim que às vezes a gente está orando, está fazendo uma prece, fazendo uma oração, mas às vezes está com sentimento de, vamos dizer assim, de algo ruim pode estar acontecendo, ou desejando algo de ruim a uma pessoa. Então, você está fazendo uma prece para te auxiliar, né? Está fazendo uma prece às vezes até para te prejudicar. Então, eu sempre tenho um bom sentimento, uma boa intenção naquilo que você está falando, que você está pensando, né? Às vezes, igual aquela questão lá, o pessoal fala assim, do segredo, né? Qual que é o segredo? A lei da atração, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pedir, mas vai pedir já com o sentimento que você já está recebendo aquilo, que você já recebeu, que você tem o direito de receber aquilo. É o sentimento que manda mais do que as palavras. Não, as palavras não importam. As palavras é só uma forma. É que às vezes as pessoas têm medo de orar também, porque falam assim, ai, fulano ora melhor do que eu. Ele fala palavras mais bonitas, né? Fala palavras mais profundas, fala paralelepípedo. Não importa as palavras. O que importa é, igual você falou, o sentimento, a intenção, a profundidade do que você está sentindo. É isso que importa na oração. A ação da prece. O Espiritismo torna, no capítulo 27 ainda, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Ou seja, o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, eu fico boba. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma explicação científica de como ocorre a transmissão do pensamento para aqueles tomés da vida, sabe? Os tomés, que às vezes querem uma explicação mais profunda. Eu estou me autotitulando Tomé, viu, gente? Porque às vezes a gente quer uma explicação mais além do misticismo, entendeu? Quer uma explicação mais concreta. Aí vem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. O veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Nele estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento.
como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Para entender sobre esse esquema, ele diz que o fluido cósmico, nós estamos mergulhados nele, né? Ou seja, é como se fosse a gente dentro de um aquário e tivesse mergulhado. Nós estamos mergulhados nele. Só que, para eu entender esse fluido como um veículo, eu coloquei grossamente, viu, gente? Vocês me perdoem, viu, Adi, também? Se eu tiver errado, você me corrige, viu, Adi? Eu coloquei grossamente assim, ó. O fluido cósmico universal como um veículo, eu comparei ele a um carro, correto? Um carro que uma pessoa entra nele, o pensamento. O pensamento entra nele para ser impulsionado até a pessoa que está sendo direcionada. Aí, nesse processo, ocorre a transmissão de pensamento. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra, ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. O fluido cósmico universal é um veículo. O pensamento, o ser, né? Digamos, nós. Pensamento nosso. A corrente, a rua, certo? A vontade, né? A vontade ou a energia dessa corrente para levar o pensamento através do fluido cósmico universal até o ser que a gente está pedindo, seria a impulsão, né? Seria o combustível. Certo? A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Ou seja, se a minha vontade, se o meu combustível é pouco, eu não consigo fazer com que ele chegue até lá. Se a minha vontade é pouca, é pequena, ele não chega até onde o destinatário. Ou seja, não passa do teto. Se a minha intenção, o meu sentimento for fraco, a minha vontade for fraca, não passa do teto. Ou seja, eu tenho que impulsionar com a minha vontade, eu tenho que orar com fervor, prestar atenção, estar presente na oração, para que ela tenha o impulso necessário para que chegue. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações que estabelecem a distância entre os encarnados. Tá, eu tenho um exemplo legal disso aí, um amigo meu, eu tenho um amigo, que ele tem uma ligação muito legal com o filho dele, e o filho dele está morando em outro país. E o filho dele vai ter um filho agora. E eles sempre conversaram e tal, e achando que o filho dele ia ter uma menina como filho. Aí, o filho dele fez um chá de revelação lá no outro país. Aí ele falou assim, não, eu vou concentrar um pouquinho, antes desse chá de revelação, que eu quero saber o pensamento dele, para ver se é menino ou se é menina. E na cabeça desse meu amigo, era menina. Aí, na hora que ele concentrou o pensamento, ele ouviu o pensamento do filho, que era menino. Ele ficou assim, uai, é menino? E a distância é muito grande, entendeu? A distância era muito grande física. Mas a proximidade do fluido cósmico universal levou para ele o pensamento e trouxe o pensamento em questões de segundo, entendeu? Que era o menino. E realmente, mais tarde, toda a família falou, não é menina, é menino, e era o menino. Mas foi muito legal esse exemplo, sabe? Porque eu pensei assim, aí, ó, tá aí o exemplificado... exemplificado o que ocorre com o pensamento.
para onde vai, como vai, quando é direcionado e como ele também volta rapidinho. Ou seja, ele é uma forma de transmissão. Assim como aqui está a internet, né, é uma transmissão mais grosseira nossa, o pensamento é o que o Criador nos proporcionou para a nossa comunicação. Essas implicações... Eu só queria comentar uma questãozinha. Da mesma forma que nós temos essa força de vontade para fazer uma oração para alguém, né, ou para nós mesmos, ou pedir alguma coisa a Deus, ou levar esse sentimento, a gente tem também, para às vezes, quando a gente está com raiva de alguém. Aí eu estava pensando aqui, por que a gente não ora a mesma força que a gente, às vezes, quando a gente está com raiva de alguém, a gente lembra da pessoa? Né? Que é a mesma coisa. Quando você está com raiva de alguém, você está ali pensando na pessoa com raiva, às vezes até desejando mal para ela, né? Vamos dizer assim. Às vezes você fala, não, eu não posso desejar mal, mas no fundo, você pensa assim, não, mas, como diz, fez tanto mal para mim, né? Podia acontecer alguma coisa com ela para ela se prejudicar. Às vezes pode acontecer isso com a gente. Claro que a gente tem que ficar atento com isso, porque às vezes nessas horas da raiva, nessas horas que a gente está com rancor guardando nossos corações, é a hora que uns amiguinhos espirituais que querem nos prejudicar e prejudicar, às vezes, a pessoa que a gente está com raiva, se aproxima, né? Se aproxima e às vezes fica fazendo a gente, deseja mal para ela, deseja mal, né? E a gente às vezes fica combatendo aquilo dentro da gente. Não, mas por mais que ela fez raiva de mim, por mais que essa pessoa me prejudicou, eu não posso desejar mal para ela, porque eu aprendi que não devo fazer isso, né? Isso é ruim, isso é errado, né? Isso não convém fazer. Mas às vezes da mesma forma que a gente tem essa força de às vezes pensar algo negativo para a pessoa, a gente tem uma força também para pensar algo positivo. E sempre que vir um pensamento negativo, vamos fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração, não deixar esse pensamento prolongar, né? A pessoa prejudicou tanto, queria assim, que ela sentisse o que eu senti, né? Aí, nessa hora, às vezes a gente nem deseja o mal, mas a gente pensa, não, eu podia ver o tanto que eu sofri. Aí, às vezes, você faz ao contrário, né? Não, faz uma oração, faz uma prece para aquela pessoa, né? Pede a Deus colocar no caminho dela mais juízo, né? Mais respeito para com o próximo, né? E faz uma oração, deixa nas mãos de Deus, a justiça divina vai cobrar se ela te prejudicou algum dia, se essa pessoa te prejudicou, a justiça divina vai cobrar. Deixa nas mãos da justiça divina, né? A polaridade todas as ferramentas que Deus nos colocou aqui na Terra, nós podemos usar para o bem ou para o mal. São ferramentas, como é que fala? Não é nula. Elas não têm polo, sabe? Nem negativo, nem positivo. O que a gente faz delas, sim, é que é positivo ou negativo. Mas, igual você falou, usemos essa polaridade, esse impulso, essa vontade para fazer o bem. Mudemos a polaridade. A Simone Rodrigues falou assim, você leu o meu pensamento. Agora, eu não sei se foi de que você falou, se foi eu. Eu acho que você, Adi. Na hora que você estava falando, eu vi. Eu acho que foi você. Aí, voltando ao texto, né, aí no Evangelho ele fala que essa explicação do funcionamento, de como funciona a prece, é para aquelas pessoas, igual eu falei antes, que não aceitam um funcionamento simplesmente místico, né? Não tem por fim, no Evangelho, lá não tem por fim materializar a prece, mas tornando inteligível os seus efeitos, ou seja, fazendo a gente entender como é que funcionam os mecanismos para a gente poder não só crer, mas saber que estamos em comunicação. Saber, não só acreditar, mas saber que é diferente, né?
Quando e como devemos orar? No Evangelho, capítulo 27, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, disse ele, não vos ponhais em evidência. Antes de tudo, orar em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade da palavra que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Ou seja, de novo, novamente, né, no Evangelho, não adianta falar muito. O importante é a intenção, né? Quando e como devemos orar? Na questão 658, a prece é sempre, no Livro dos Espíritos, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim é preferível a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque ao homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique que sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, novamente, né, falando que a gente deve falar o que está vindo do nosso íntimo e não falar futilidades, não conversar com Deus futilidades, né? A arrogância, esse orgulho, isso não chega até Deus, né? Mas com arrependimento e de verdadeira humildade, sim. Eu estava estudando, né? Aí veio a prece de André Luiz. Que André Luiz, né, nosso lar, o que acontece? Ele passou 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. Sem saber o que estava acontecendo, um sofrimento triste depois da morte. Foi ele entrar em conexão com Deus, fazer uma prece da forma que ele sabia, que não foi uma prece convencional, foi uma prece da forma que ele sabia. Isso já diminuiu as nuvens, né, as neblinas que faziam ele não enxergar os amigos espirituais que estavam lá para ajudar ele. E assim, dá para ver daí o poder que a prece tem para nos auxiliar. De tirar a gente. Pode falar. Eu queria comentar uma coisa a respeito disso que eu sempre lembro. Às vezes a gente pede alguém para fazer prece para a gente, né? Pede alguém que ore por nós. É importante, né? Mas é importante também que a gente tenha conexão com essas pessoas ou com quem está orando por nós, com Deus, né? Aí, igual você fala do André Luiz, nesses 8 anos que ele estava lá, todo dia a mãe dele ia lá, fazia prece perto dele, tentava tocar o coração dele e ele não escutava. Gastou 8 anos, né? E não só a mãe dele, tinha uma senhora que ele fez algumas caridades para ela lá, né? Atendeu ela sem cobrar, mas assim, é, não era bem a intenção dele, né? Mas a mulher fazia prece para ele e eu não escutava essas preces. Teve que ele entrar em sintonia para que a espiritualidade pudesse resgatar ele. E é assim, às vezes, conosco, né? A gente, às vezes, fica aqui. Pede todo mundo fazer prece para nós. Mas será que nós estamos em sintonia para receber essas preces? Receber essas bênçãos que a gente pede, né? E, igual você falou também, outra coisa que eu gostaria de comentar, que a gente, na hora de fazer prece, não adianta falar muitas palavras. Eu aprendi assim, no Espiritismo que às vezes eu não preciso formular muitas palavras. Igual, por exemplo, eu estou na rua andando de moto. Aí eu lembro assim, que benção, né? Eu tenho uma moto, eu tenho dinheiro para colocar combustível, no combustível caro ele está, né? Eu tenho condições, né? Aí eu agradeço, oh, meu Deus, muito obrigado por me ter dado um trabalho. Eu só penso, obrigado por me dar um trabalho, me dar oportunidade de ter o meu sustento, ter um veículo, de ter uma vida, ter como diz, um corpo saudável, né? Não tem nenhum problema. Isso é uma prece. Eu não preciso
formular milhares e milhares de palavras, com muito tempo, né? Mas é só agradecer a Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado. Isso é uma prece, né? Então a gente não precisa ficar, vou esperar que eu chegar em casa, vou sentar lá na cama ou vou ajoelhar no chão e vou pedir a Deus, ou vou agradecer a Deus pelo dia de trabalho, pelo alimento que eu tenho. Não. Só o momento, a partir do momento que você lembra que você tem isso, que você é grato a Deus por isso, já é uma prece. Você me lembrou agora nesse comentário. Oi, Jane, tudo bem, prima? Você, me, você me lembrou agora nesse comentário que não tem necessidade, igual você disse, de formalismo, né? Que a prece ela pode ser feita em qualquer hora, em qualquer momento mesmo, gente. Eleva o seu pensamento, no momento do seu trabalho, você está ali trabalhando, mas com Deus. Ai, Jesus, obrigado. Nossa, que delícia ter um trabalho. Você está olhando para o seu filho. Nossa, meu Deus, que lindo que é meu filho. Obrigada, Senhor. Olha que criaturinha mais linda, Senhor. Obrigada. Entendeu? A prece, ela pode ser, ela deve ser o nosso veículo de conversa com Deus intimamente, para a gente ir criando esse vínculo, para a gente não ficar dependendo só dos rituais, a gente ir criando essa conexão com o divino, para que ele esteja em nós e nós estejamos nele, entendeu? Assim, constantemente. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos um dia. Então a gente tem que ir treinando, né? O objetivo da prece. Qual o objetivo da prece? O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das formas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. O objetivo da prece, então, qual que é? Nos conectar com Deus. Nos elevarmos até Ele. Baixar o véu baixar o véu da carne para nos conectar com Ele, beleza? Beleza. Nos Missionários da Luz, o instrutor Alexandre esclarece para o André Luiz. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina, olha, é a palavra que eu estava procurando, descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. É impressionante. Eu não li toda a série de André Luiz ainda não, mas todos os livros que eu leio, ele, na hora da oração, ele descreve o ser como se iluminando, os raios saindo do coração, da mente, ao redor, a luz, né, que a pessoa emana e que cai sobre ela. Então, assim... obrigada, Simone. Eu vi um coração. Que cai sobre ela, entendeu? Então, assim, e eu acho que ele colocou ali, não foi só por colocar, porque é para ficar bonito o texto, não. Ele colocou isso para nos mostrar o tanto que o tanto que nos fortalece, o tanto que nos divinifica, não sei se tem essa palavra, nos torna divinos, nos aproxima de Deus a oração. Então, assim, eu fico besta. Toda vez que eu leio uma passagem de oração de André Luiz, eu penso, ai, meu Deus, que lindo, se eu pudesse ver. Cristiane, eu participei do grupo de estudo da casa que a gente estudou as obras do André Luiz, né?
E a gente Hum. observou uma coisa muito importante, nesses momentos aí, né? A gente reparou o seguinte: todo o trabalho que eles iam fazer, eles iniciavam com uma prece e terminavam com uma prece. E eles nunca iam sozinhos, né? Eles nunca iam fazer um trabalho sozinhos. E socorria alguém. Primeiro eles marcavam, combinavam tudo, uma equipe, uma turma para ir. E antes de ir, eles agradeciam a Deus a oportunidade, agradeciam a Deus por estar ali naquele momento, né? Pedir a Deus proteção e pedir a Deus para aquelas pessoas que eles estavam socorrendo, estavam ajudando, né? E, e a gente pensar sobre isso, igual eu estava pensando aqui, você falando sobre a prece, quando a gente ora por alguém, quando a gente está fazendo uma oração por alguém, você está se ajudando também. Porque a partir do momento que você leva o seu sentimento, leva os seus pensamentos a Deus, você está entrando em conexão com Deus. Então, quando você abençoa alguém, você ora por alguém, além de você estar ajudando aquela pessoa, você está se ajudando. Acho que Ai, eu aí lembrei seria. agora da música de aquela É, música, sabe? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que e, sabem ser generosas. Não vou cantar muito, não, senão vocês vão sair da live. Nós falamos, né, sobre como orar, o que significava a prece, o que é a prece, pensamento, explicamos. O objetivo da prece, né, que nos trazer, nos elevar a Deus. Agora, qual é a função da prece? Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se desse se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas próprias faltas. Um homem, por exemplo, que vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até os termos dos seus dias uma vida de sofrimento, terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir, a força de resistir às tentações. Ou seja, qual que é a função da prece? Nos tornar melhor, nos ajudar, nos dar força, né? Ela nos eleva, não só, o objetivo dela não é nos elevar, mas não é só para nos elevar, essa elevação traz uma resignação consigo, traz um entendimento, traz uma força celestial consigo para a gente poder cumprir nossa tarefa aqui. Então, assim, não é, novamente falando, só um mecanismo. Ela é um fortificante, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né, né, meus amigos? A prece, ela é devida para que a gente não se perca no sofrimento, nas queixas, na reclamação, nas brigas, nas contendas entre quem gosta de um ou gosta de outro partido, entendeu? uhum. Esses instrumentos, esse instrumento principalmente que Deus nos deixou aqui, que é a prece, ela nos elevando, nos fortalece para que a gente não fique nesse patamar de sofrimento, de tristeza, de angústia, de sem saber o que fazer. Não, ela nos eleva a uma confiança de que Deus está no comando, de que Ele é nosso Pai e Pai nenhum que ama o seu filho deixa ele desamparado. Nós não estamos desamparados.
né? E a prece, ela nos dá essa força de amparo, amor, né? E tranquilidade que Deus nos proporciona. Cleigine, Senhor, gostaria de comentar mais uma questãozinha, porque assim, é interessante a gente buscar essa conexão com o mais alto, né? Buscar a conexão de sempre estar em oração, sempre estar pedindo a Deus proteção, ajuda, mas também a gente fazer a nossa parte, né? Vamos dizer, o que adianta uma pessoa olhar e cometer vários erros durante o dia e depois à noite fazer uma prece, pedindo a Deus ajuda, pedindo a isso, pedindo aquilo outro, certo? Então, assim, valia mais se a pessoa falasse menos e fizesse as coisas corretamente, né? Agisse corretamente perante o mundo. Porque, assim, claro que vai adiantar um pouquinho, mas não vai resolver de tudo. Né? Não adianta a gente ficar criando débitos para depois ficar pedindo Deus perdão, perdão às outras pessoas. Se a gente ficar cometendo erro, é melhor a gente parar de cometer os erros, colocar a cabeça no lugar e sempre estar buscando em oração também para a gente se fortalecer, para a gente dar conta das tentações do mundo, né? Infelizmente, hoje tem muitas coisas para nos distrair o pensamento, para a gente sair da sintonia com o mais alto, com Deus, né? Com as questões espirituais. Eu lembro que numa das obras do André Luiz, se eu não me engano, é Evolução em Dois Mundos, que ele fala que a meditação também é uma prece. E meditar não quer dizer que você tem que ficar lá fazendo alguma coisa tipo assim, né? É a gente se libertar dos pensamentos, né? Acalmar, não ficar pensando no amanhã, o que você vai ter que, as contas vai ter que pagar, essas coisas. Às vezes viver calmamente, né? Com a mente tranquila, esvaziar os nossos pensamentos. Você não vai dar conta de parar os pensamentos, mas você conseguir controlá-los, né? Não deixar que seja dominado pelos pensamentos. Isso que eu entendo que é a meditação, né? Não é você só ficar lá de olho fechado, com as perninhas cruzadas. Você pode estar aqui agora, nesse momento, você estando presente no que você está fazendo, já é uma meditação. E já é uma oração. Estando presente no seu dia a dia, no seu trabalho, o que você estiver fazendo. Se estar presente, já é uma oração. com certeza, Adi, tá certo. E a meditação tem várias formas de se meditar. Não é Sim, só. Até lavando uma vasilha, se medita. Se você estiver sim. presente, sentindo a água, olhando o sabão, vendo se a vasilha está bem lavada. É uma forma, Agradecendo a sim, Deus nesse momento. agradecendo a Deus nesse momento. Mas é igual você falou, a atitude, sim, com certeza. Por isso ele falou, um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura de se desejar, que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força a resistir às tentações. Porque, assim, o que a gente encontra, esse meio, ele nos dá força, sabe? Mas ele, se a gente, igual você falou, né? Se a gente continuar querendo fazer o errado, a gente pode fazer o errado, infelizmente. Nada vai Mas a gente mudar. vai pagar pelo erro, né? A gente vai É, ter que responder pela consequência daquele erro. Igual você falou, a ação é necessária também. A ação, principalmente, também é uma forma de oração. Você ajudar seu próximo é uma forma de oração. Você fazer o seu trabalho que você deveria fazer bem feito e corretamente é uma forma de oração. Então, assim, não é só o falar ou pensar em Deus. Toda uma vida pode ser uma oração. Nós temos exemplos de oração viva na Terra aqui, né? Gandhi foi uma oração viva, Madre Teresa de Calcutá foi outra oração viva, Francisco Cândido Xavier foi outra oração viva, que
vivia a oração, né? A função da prece. A prece torna melhor um homem. Não, a questão 660. A prece torna melhor o homem? Resposta, sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ou seja, né? Nós estamos sempre em socorro, com socorro divino, se a gente estiver sincero, né, no nosso intento, no que a gente estiver fazendo. No livro Sementeira da Fraternidade, Manuel Filomeno de Miranda fala assim: pelo processo do otimismo oracional, desgastas-se as construções mentais negativas, favorecendo a mente com ideias salutares que fomentam paisagens de luz e paz, nas quais o homem aure renovação e coragem, encontrando entusiasmos e alegria para impregnar-se de equilíbrio e forças, já que sintoniza com as esferas superiores da vida. Nós aqui, nesse mundo de expiações e provas mesmo, não é provas e expiações não, né? Expiações e provas. Esse mundo de expiações e provas, no qual a gente tá em fase de regeneração, né? Mais ainda somos em expiações e provas, é um mundo em que os pensamentos ao redor são negativos, pesado, difícil, às vezes as atitudes ainda estão próximas, muito próximas do não desejado, né, com o próximo. Então, assim, é um alívio, a alma estar em contato com os espíritos superiores. Eu digo isso porque o Marcos, ele vivia falando com a gente assim, gente, os encontros são bons demais, os encontros são partes, são blindados assim, e são partes do mundo de regeneração na Terra. Então, você quer experimentar o que vai ser o mundo de regeneração? Vai lá, vai no encontro. O dia que eu fui, eu não parei de querer ir em encontro, mas não, porque realmente a gente lá não tem aquele. Não tem aquela ataque mental de um pensamento agitado, com imagens tristes. Não, lá é toda hora a gente só quer amor. Parece os ursinhos carinhosos. Liberando amor. Não é não, Adi? São pequenos partes de tranquilidade nessa terra que Deus nos proporciona. É muito bom. Quem puder algum dia, né? Quando voltar da pandemia, quando acabar, por favor, participem. É muito bom a interação. Não tem como descrever em palavras. Só tem como ir. Toda vez que tem agora eu sempre quero ir. E lembrar, né, igual a Simone falou que quer ir, ó. Eu lembro de chamar ela, viu? Simone. Mas lembrar que o ano passado era para ter o encontro da CEONG aqui em Nova Serrana, infelizmente, por causa da pandemia, uns 20 dias antes nós tivemos que cancelar, né? Mas quando voltar, ainda está em nossas mãos fazer esse encontro em Nova Serrana. Então, eu imagino que o ano que vem, se Deus quiser, quem sabe a gente já faz esse encontro aqui na Oceana. 3 anos preparando. Aqui, né, gente? É muito bom mesmo. É uma experiência, como diz, única, né? A gente vai experimentar um planeta de regeneração dentro de um encontro, de um retiro espiritual. E é bom, né, que esse dia já estava numa reunião de um encontro que teve e a gente fez a avaliação dele falando do encontro online que teve, né? Na verdade, tivemos que fazer online, que é o EMEG, que é para Mocidade Espírita, né? E o pessoal, na avaliação, colocou assim: nossa, que saudade da fila, que saudade da fila do banheiro, que saudade da fila da comida.
Sim. Até na hora da fila o pessoal brinca, o pessoal diverte, né? Acha bom. E aproveita para conversar na hora da fila, na hora que está jantando, conhecer outras pessoas, é muito legal, né? A gente interage. Não, é muito bom, gente. Quem tiver oportunidade futuramente, vão, porque são nesses pedacinhos que a gente vê o tanto que a gente será feliz. Seremos. Ainda não podemos alcançar ela completa, mas seremos completamente felizes, viu? Olha, é isso que eu trouxe essa noite. Eu gosto muito desse tema, porque foi um tema que foi o primeiro tema que eu fiz, que eu estudei, né? E eu gosto muito desse tema porque ele me ensinou muito como é a conversa com Deus, como é bom ter esse veículo que nos conecta com Ele, né? Nos conecta não só com Deus, mas com qualquer encarnado ou desencarnado nessa terra. E até, né, em outros mundos. Então, eu agradeço muito, muito, muito mesmo, viu, gente? Ai, Simone, eu também achei, já acabou, eu nem acredito que foi rápido desse jeito. Nós te agradecemos, tá, Cleidiane? E foi muito bom esse bate-papo, né? Essa conversa, né? Eu até falei bastante também. E eu E eu também, agradeço. eu também penso assim, sabe? Que esse momento, às vezes a gente está falando, está trazendo algumas orientações, o que a gente entende da doutrina, né, para as pessoas, e a gente consegue falar assim naturalmente, isso também é uma oração. Eu me sinto muito bem quando a gente, às vezes, está falando e as pessoas percebem assim, na carinha das pessoas que as pessoas estão gostando, estão conversando, estão interagindo. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom. Isso é uma oração. E a gente vamos ter que nos despedir, já está no nosso horário, né? Foi tempo exato. É só o tempo agora de você fazer a nossa oração, agradecer a Deus por mais esse momento, e agradecer as pessoas que estão aqui presentes nos assistindo e que é aquelas também que vão assistir depois, né? Com certeza. Ó, gente, muito obrigada. E vamos lá falar com o nosso pai, porque é uma ferramenta, viu, gente? Presta atenção, olha a ferramenta que Deus nos deu. Então vamos lá, fecha os olhos. Vamos elevar nossos pensamentos com tranquilidade, com paz, tendo a certeza de que nosso amado Deus nos escuta. Pai eterno de misericórdia e bondade, agradecemos mais uma noite, o estudo aqui feito. Senhor, temos a certeza que o Senhor falou em cada coração, trouxe alívio, trouxe dignidade, trouxe esperança, meu Pai. Obrigada por mais um dia em que estamos nessa terra, nesse período, meu Pai. Muito obrigada. Abençoa cada um. Meu Pai, abençoa especialmente os nossos governantes. Nesse momento em que nosso país, o nosso mundo, passa por dificuldades. Abençoa, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Muito Gente, obrigado. boa noite. Boa noite, Adi. Fique Com com Deus. Na Deus. semana que vem estaremos de volta, né? Deve ser a Neuzinho que vai estar aqui, como diz, presidindo, né? Abrindo essa live com o Marcos Pessoa. Vai falar sobre da moral, da influência moral dos médios. Quem gosta de assunto sobre mediunidade está convidado para a próxima terça-feira falar sobre mediunidade com Marcos Pessoa. E no sábado a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na casa a partir das 8 horas, né? Aqui também nesse mesmo canal. Quem quiser assistir, está aí o nosso convite, né? Nós esperamos vocês lá. Tá bom? Tchau, gente. Fique com Deus. Boa Tchau, noite. gente. Com Deus. Boa noite.